Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário aí que você estiver assistindo essa aula, né? Então, sou o professor Jovino e vou estar com vocês na disciplina de estatística, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu coloquei aqui um material para vocês, tá? E eu vou comentar esse material. O material vai estar disponível para vocês no Swap, mas vocês terão acesso também a esse vídeo. E esse vídeo vai servir como um direcionamento para vocês para lerem, né? O ideal é que vocês leiam, o ideal é que vocês possam ler o material e assistir o vídeo. Aí os dois vão se complementar aí, certo? Então bora iniciar aqui. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai comentar sobre a estatística no âmbito geral, né? O que é estatística? E tem um texto introdutório aqui que eu acho interessante a gente dar uma abordada nele, tá? De início diz aqui o que? Em nosso dia a dia, frequentemente estamos fazendo observações de fenômenos e gerando dados. Os professores analisam dados de alunos. Analistas de sistemas analisam dados de desempenho de sistemas computacionais. Médicos analisam respostas do paciente a tratamentos. E todos nós, ao lermos jornais e revistas, estamos vendo resultados estatísticos provenientes de censo demográfico, de pesquisas eleitorais, de bolsa de valores, etc. Tá? Então tá falando o que aqui? Tá falando que a gente no dia a dia a gente se depara com dados, né, informações que a gente precisa analisar, a gente precisa interpretar, tá ok? Então isso é a estatística. A estatística ela faz parte disso, tá? Faz parte, isso é um processo que faz parte da estatística. É colher dados, colher informações, tá? Colher informações, analisar informações e a partir disso gerar resultados. Basicamente é isso que a estatística faz, tá? Agora bora ver aqui na frente. Aqui na frente diz o que? Primeiro aqui tem um conceito, né, de estatística. Estatística é um campo de estudo centrado na produção de metodologia para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, bem como a obtenção de conclusões válidas e na tomada de decisões razoáveis baseadas em tais análises. Então é o que eu falei agora há pouco, né? A estatística, no geral, o que ela faz? Ela coleta dados, ela organiza dados, ela faz uma descrição, análise e interpretação desses dados. E a partir disso a gente faz o que? A gente toma decisões, a gente tira algumas conclusões, tá? Pronto. Aí aqui, ó, tem o que? Diz o que? Podemos dividir a estatística. Podemos dividir. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Podemos dividir a estatística em dois grupos, tá? Dois grupos, que é a estatística descritiva e indutiva, certo? Embora ver o que é cada um desses, tá? A coleta, a organização e a descrição dos dados estão a cargo da estatística descritiva. Então a estatística descritiva ela é o que? Ela é a parte da estatística responsável pela obtenção dos dados, tá?
Então, quando a gente obtém dados, as informações, quem é responsável por essa parte, né, de obtenção dos dados, de organização dos dados, é quem? É a estatística descritiva. Ou ainda, quando a gente faz um estudo estatístico, essa parte, né, de obtenção, de organização dos dados, a gente chama de estatística descritiva. Aí, quando a gente vai para análise e interpretação desses dados, isso aí já fica a cargo da estatística inferencial ou indutiva, tá? Por que inferencial ou indutiva? Inferencial aí vem de inferir, né? Inferir significa o quê? Significa que a partir de algo que eu sei, né, o que eu notei, o que eu observei, eu afirmo algo, tá? Então a ideia é isso, que a partir dos dados que a gente obtém, os dados estatísticos e dessa organização que a gente faz, dessa análise, o que a gente faz? A gente pode prever acontecimentos futuros, tá? E é isso, e isso é a estatística inferencial, é essa previsão de acontecimentos futuros. A gente pode dizer assim. Aí fala mais aqui na frente, ó, do processo estatístico, né? Dos processos envolvidos aqui com a estatística. Nesse organograma aqui, o que a gente tem? A gente tem pesquisa, né, como um primeiro tópico, como um primeiro passo da estatística. Depois que a gente faz a pesquisa, a gente levanta dados, né, ou a gente obtém dados, aí a gente organiza esses dados e obtém informações, tá? E com essas informações, o que a gente faz? A gente, depois que a gente analisar, depois que a gente organizar, né, a gente gera novos conhecimentos. Gerando os novos conhecimentos, a gente gera também novos problemas, né? Porque a gente já solucionou os problemas anteriores e com isso a gente tem novos problemas. E se a gente tem novos problemas, a gente volta para o início para fazer pesquisa e levantar dados e gerar informações e gerar conhecimento. Isso é um ciclo, né, que se repete. Isso é um ciclo que fica se repetindo. Aí aqui a gente já vai entrar em alguns tópicos relacionados à estatística, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre população e amostra. Aí para chegar lá onde a gente quer, a gente vai falar um pouquinho ainda de variáveis. O que é uma variável? Tem um conceito aqui, mas é mais fácil de entender com os exemplos. Mas vamos ver. Chamamos de variável o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Os símbolos utilizados para representar as variáveis são as letras maiúsculas do alfabeto, como X maiúsculo, Y maiúsculo, Z maiúsculo, que podem assumir qualquer valor no conjunto de dados. Podemos citar como exemplo idade. Idade é uma variável. Sexo. O sexo também é uma variável. O estado civil é uma variável, tá? A escala de variável dependerá dos objetivos do estudo estatístico, tá ok? Então, como eu estava dizendo, as variáveis elas podem ser classificadas, aí a gente pode classificar as variáveis, tá? Ela pode ser qualitativa ou ela pode ser
quantitativa, tá? A gente vai ver cada um desses dois casos aí. Então, quando é que ela vai ser qualitativa? Ela vai ser qualitativa quando as características são características de uma população que não podem ser medidas. Então, quando a gente tiver uma variável que a gente não pode medir, a gente não pode quantificar, tá? Aí a gente vai chamar essa variável aí de uma variável qualitativa, tá? Ainda tem aqui, ó, olha o que diz: não tem ordenamento nem hierarquia, tá? Aí a variável qualitativa a gente ainda pode classificar aqui, ó, como nominais ou ordinais, tá? Ordinais. Nominais é o que? Nominais quando os valores são expressos por atributos, por exemplo, o sexo. Aí o sexo é masculino ou feminino. A cor de pele, ela pode ser, o pessoal pode ser preto, pode ser branco, amarelo, né? Aí a gente tem que denominar a cor, tem que denominar o sexo, tem que denominar o curso, tá? Então é qualitativo, é nominal. Pode ser também ordinal. Ordinal aqui vem de que? Vem de ordem, né? Então tem um exemplo aqui embaixo, ó, escolaridade. A escolaridade pode ser o que? Pode ser primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, tá? Então essa ideia aqui é de que há uma ordem. Como tem um outro exemplo aqui, cargos em uma empresa. Então a pessoa pode ser chefe, pode ser subchefe, pode ser gerente. Então são cargos, ok? Bora descer mais um pouco. Aí a gente tem um outro tipo de variável, né, que eu já comentei, que seriam as variáveis qualitativas ou quantitativas. A gente já falou das qualitativas. Quantitativas, que são quando os valores da variável forem expressos em números, ou seja, é uma quantidade, é um número, tá? Então, e a variável quantitativa ela pode ser discreta ou contínua. Quando é que ela vai ser discreta? Quando ela assume apenas valores pertencentes a um conjunto enumerável e resultam de uma contagem. Exemplo, um número de filhos. Número de filhos, aí é a contagem. Quantos filhos tem? Tem 5 filhos, tem 10 filhos, tem 8 filhos, tá? Então, essa é uma variável quantitativa, né? Descreve uma quantidade, tá ok? E a variável quantitativa ela pode ainda ser contínua. Quando é que ela vai ser contínua? Quando ela pode assumir qualquer valor no intervalo razoável, tá? Por exemplo, peso. Peso. A pessoa pode ter 70 quilos, 50 quilos, 90 quilos, tá? Então isso daí é um valor que se refere precisamente ao peso de uma pessoa ou à altura de uma pessoa, tá? Então essa daqui seria a variável qualitativa contínua, tá ok? Bora ver o que temos ainda. Aí a gente fala mais um pouquinho aqui sobre população, tá? O que é a população? Quando a gente fala em estatística, sempre a gente vai falar de população e amostra, tá ok? População e amostra. E ao que se refere a população? Bora ver um exemplo. Quando o ano passado, né, era um período eleitoral e
o que estava acontecendo? Tinha eleições, né? E quem vota nas eleições é toda a população brasileira, né? Toda a população brasileira. E mais especificamente o eleitorado, né? Os eleitores. Então, o que acontece? Nesse período eleitoral acontecem as pesquisas de intenção de voto. E como é que é feita essa pesquisa de intenção de voto? É pego uma parte desses eleitores e eles fazem uma pesquisa estatística e a partir disso eles inferem, lembra lá que eu falei no início? Inferem que o percentual de voto vai ser maior para um determinado candidato ou vai ser menor para um determinado candidato, tá? Isso é uma pesquisa estatística. E por que a gente fala disso aqui? Porque o que acontece? A pesquisa ela não é feita com todos os eleitores, é feita apenas com uma parte dos eleitores. Então, todos os eleitores é o que a gente chama de população. Se eu pegar todos os eleitores, eles formam a população dessa estatística aqui, tá? Mas só que eu não pego todos, eu pego uma parte. E essa parte a gente chama de amostra, tá? A gente vai falar mais lá na frente. Deixa eu ver se é na próxima página. Pronto, a gente vai falar aqui dessa parcela, né, que eu falei agora há pouco. E ainda sobre a população ela pode ser finita ou pode ser infinita, né? Depende do que a gente está pesquisando. Se eu estou pesquisando um número de eleitores, claro que é uma quantidade finita, né? Uma quantidade que é limitada, que não tem fim, certo? Agora eu poderia pesquisar outras coisas que tem uma quantidade infinita de acontecimentos ou de resultados, tá? Então, são duas situações possíveis. Aí a amostra, como eu falei agora há pouco, né, a amostra ela pode ser... o que seria a amostra? Seria essa parte da população, aí a população que eu falo é a população aqui no sentido estatístico, que não precisa necessariamente ser uma população, não precisa necessariamente ser as pessoas, poderiam ser outro objeto de estudo, tá? Então, mas o que representa a amostra? Representa uma parte dessa nossa população, dessa população que é o objeto de estudo, tá ok? Aí, a gente fala aqui no finalzinho, ó, de amostragem. A amostragem é uma técnica especial usada para recolher amostras que garante o acaso na escolha de modo a garantir à amostra o caráter de sensatividade, tá? Então aqui está dizendo que essa minha seleção dessa amostra ela a gente pode classificar ela também. A gente pode classificar como uma amostragem casual, uma amostragem sistemática e uma amostragem estatística. E quando é que ela vai ser uma amostragem casual? Quando ela for composta por elementos retirados ao acaso da população, ou seja, consiste em selecionar amostras através de um sorteio, tá? Interessante, né? Então, se eu retiro através de um sorteio, é uma amostragem casual. Agora, a amostragem sistemática é utilizada quando a população está naturalmente ordenada, como linhas telefônicas, fichas de cadastramento, tá? Então, isso daqui é uma amostragem sistemática.
E a amostragem é a amostragem estratificada, tá? Estratificada. Ela é composta por elementos provenientes da visão da população da divisão da população em subgrupos denominados estratos, por exemplo, por sexo, por renda, por bairro, tá? Então são subgrupos da população que a gente pode selecionar como amostragens, tá ok? Então, galera, a gente vai encerrar essa primeira aula aqui e na próxima aula a gente dá continuidade ao conteúdo, tá ok? Obrigado, tchau, tchau.